todas as glórias sejam para Shri Shri Guru Shri Gauranga. Jai Shri Guru Shri Gauranga. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos continuar com a nossa leitura do Srimad Bhagavad Gita como ele é por Srila Prabhupada. Estamos no capítulo 10, a opulência do absoluto. Hoje é o verso 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então vamos ler palavra por palavra, depois o verso, todo mundo pode acompanhar aí, vamos repetir. Vishtarena. Em detalhe. Atmana. Tuas. Yogam. Poder místico. Vibhutim. Opulências. Cha. Também. Janardana. Ó matador dos ateístas. Rúria. Novo. Kathaya. Descreve. Tripti. Satisfação. Ri. Deserto. Shinwata. Ouvindo. Nasti. Não há. Meu. Amritam. Néctar. Então todos podem repetir agora. Vishtarenatmano yogam. Vibhutim cha janardana. Bhuyakataya triti. Shrinato nasti me amrita. Vishtarenatmano yogam. Vibhutim cha janardana. Bhuyakataya triti. Shrinato nasti me amrita. Vishtarenatmano yogam. Vibhutim cha janardana. Bhuyakataya triti. Shrinato nasti me amrita. Vishtarenatmano yogam. Vibhutim cha janardana. Bhuyakataya triti. Shrinato nasti me amrita. Devotas? Não? Então vamos à tradução do verso. Todos podem repetir. Ó Janardana. Ó
Por favor, Por favor, volta a descrever em detalhes volte a escrever em detalhes o poder místico o de tuas opulências. de tuas opulências. Nunca me canso de ouvir sobre ti, Nunca me canso de ouvir sobre ti, pois quanto mais ouço, pois quanto mais ouço, mais quero saborear mais quero saborear o néctar de tuas palavras. o néctar de tuas palavras. Repetindo, ó Janardana, por favor, não, sai. Por favor, volta a descrever em detalhes o poder místico de tuas opulências. Nunca me canso de ouvir sobre ti, pois quanto mais ouço, mais quero saborear o néctar de tuas palavras. Significado dado por sua divina graça, Amai Charavindam Bhaktivedanta Swami Maharaj. Prabhupada Ki Jai. Jai Shri Prabhupada. Os rishis de Naimisharanya, encabeçados por Shanaka, fizeram a Sutta Goswami afirmação semelhante. A afirmação é Vayantu na vitriyama utam ashloka vikrame yachinatan rasagyanam swadu pade pade. Ninguém jamais pode ficar saciado, mesmo que ouça continuamente os passatempos transcendentais de Krishna, que é glorificado com orações excelentes. Aqueles que desenvolveram um relacionamento transcendental com Krishna saboreiam a cada passo as descrições dos passatempos do Senhor. Srimad Bhagavatam 1.19. Assim, Arjuna está interessado em ouvir sobre Krishna e, especificamente, como ele permanece sendo o Senhor Supremo Onipenetrante. E quanto a Amrita, néctar, qualquer narração ou afirmação referente a Krishna é assim como néctar. E este néctar pode ser percebido por experiência prática. As histórias, ficções e contos modernos são diferentes dos passatempos transcendentais do Senhor, porque a pessoa se cansa ao ouvir os contos mundanos, mas ninguém nunca se cansa de ouvir sobre Krishna. É só por esta razão que a história de todo o universo está repleta de referências aos passatempos das encarnações de Deus. Os Puranas são histórias de eras passadas que narram os passatempos das várias encarnações do Senhor. Desse modo, a leitura sempre traz novas informações, mesmo que se leia repetidas vezes. Om Gyanam Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadatmahya Dodati Svapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Vistare Natmanojyogam Vibhutim Chajanardana Huyakathaya Tripti Srinato Nastimya Bharitam.
Ó Janardana, por favor, volta a descrever em detalhes o poder místico de tuas opulências. Nunca me canso de ouvir sobre ti, pois quanto mais ouço, mais quero saborear o néctar de tuas palavras. Então aqui nós estamos ouvindo a Arjuna querendo que Krishna explique, deixe mais claro para todo mundo ouvir, para todo mundo entender como que ele está ali conversando com ele, está explicando para ele todo o princípio da existência, da manutenção, da criação e da aniquilação e o propósito dessa manifestação material e, ao mesmo tempo, ele é o aspecto onipenetrante que tudo mantém, tudo manifesta, tudo penetra, tudo aniquila. Esse é o aspecto onipenetrante de Krishna. Krishna, nesse aspecto onipenetrante, é conhecido como Janardana, é a super-alma. Janardana é quem está presente no coração de todas as entidades vivas. Janardana é quem está presente dentro de cada átomo. Por isso, há criação, manutenção e depois aniquilação. Porque tudo é manifestado, mantido e aniquilado por Krishna nessa representação parcial dele. Isso é Janardana, isso é super-alma. Nós podemos imaginar que, puxa, mas agora a Arjuna está interessado em ouvir sobre a super-alma. Ele é um yogi, ou ele é um bhakti yogi. Tão bhakti yogi, tão íntimo, que é o amigo mais íntimo de Krishna, está se relacionando com Krishna em Sakyarasa. Muito amigo de Krishna. Como é que ele está agora falando desse aspecto que é um aspecto evidenciado pelo respeito, pela veneração. Mas a Arjuna é muito profundo, ele está falando aqui para ele continuar falando sobre as opulências de Krishna. Essas são as opulências de Krishna. As opulências de Krishna são manifestadas por Vishnu. Essa expansão de Krishna e Vishnu, como Janardana, é uma expansão de uma expansão de Krishna. Agora, nós, aqui no verso anterior é muito interessante também isso aqui. Arjuna indagou de Krishna, esse Katanvidyanaham Yogims, Ó Krishna, ó místico supremo, como devo pensar constantemente em ti? E como devo conhecer-te? Krishna não falou que você deve pensar sempre em mim na forma de Janardana. Krishna não falou que você deve pensar sempre em mim na forma de Vishnu. Krishna não falou nada disso. A resposta para essa pergunta está lá atrás, no capítulo 8, verso 7. Alcançando o Supremo. Krishna falou, Tasmat Sarveshu Kaleshu Mamanus Marayu Jatya Mayapita Mano Buddhi Mabevashasya Sanchaya. Krishna já vinha explicando detalhadamente para Arjuna sobre ele. E ele falou, portanto, Arjuna, quando ele explica que ele é a pessoa suprema, a pessoa original. Ele fala, portanto, Arjuna, você deve sempre pensar em mim na forma de Krishna. Nessa forma aqui que você está vendo aqui, que eu estou conversando com você, na forma de Krishna. É de 4 braços. Vishnu. Krishna, 2 braços, tocando uma flauta, penas de pavão no cabelo, jovem, sempre jovem, nada de ouro. Portanto,
Arjuna, você deve sempre pensar em mim na forma de Krishna. E ao mesmo tempo, executar o seu Dharma. Executar a minha ordem, de acordo com a sua natureza. Você é um Kshatriya, eu estou mandando você matar, mata. Parece absurdo. Deus falando isso, é assim. É assim. Então você deve sempre pensar em mim na forma de Krishna. E, ao mesmo tempo, levar a cabo o seu dever prescrito de lutar. Por quê? Porque, ocupando assim a sua mente, sempre pensando em pensar em mim, sua mente vai estar controlada, purificada, espiritualizada. Sua inteligência em fazer o que eu mando, executar a minha ordem. Né? Sua inteligência agindo com astúcia para mim, você vai me alcançar sem falta. Então esse é um recado para Arjuna, que é um recado para nós. Essa conversa de Arjuna com Krishna é uma conversa para nós. Para nós. Arjuna sabia de tudo isso. E muito mais. Arjuna na Chaitanya Lila, ele é glorificado pelo Senhor Chaitanya, que é a fusão de Radha e Krishna, como o mais puro dos servos dele, Ramananda Roy. É aquele que é tão puro que, treinando as mocinhas para fazerem teatro, para lembrar os passatempos de Krishna, Radha e Krishna, ele próprio banhava as mocinhas, jovenzinhas, né? Banhava, trocava, decorava, massageava o corpo, passava óleo perfumado no corpo delas, sem nenhuma perturbação sexual, sem nenhum resquício de luxúria. Arjuna. Então não é qualquer um, né? Não é qualquer um. E ele está falando tudo isso para nós. Para nós. E Krishna respondeu para ele: pense sempre em mim nessa forma, na forma minha original. Por que na forma de Krishna? Porque, como explica o Brahma Samhita, como explicou o Sr. Brahma, Ishvara Parava Krishna Satitananda Vigra. Adhirati, Govinda Savakarma Karma. Krishna tem incontáveis encarnações, incontáveis manifestações, incontáveis passatempos e incontáveis circunstâncias e formas. Todas são sempre Parama Krishna. Todas são sempre transcendentais. Krishna transcendental. Todas são sempre transcendentais. Não tem nenhuma material. Mas a pessoa original, que é Krishna, esse que está falando para Arjuna, que eu citei aqui no capítulo 8, alcançando o Supremo, ele está falando que pense sempre em mim dessa forma. Por quê? Porque eu sou a pessoa original. Ishvara Parama Krishna. Krishna é sempre a pessoa original. E quando ele se manifesta, tudo que decorre dele é transcendental como ele, é tão puro quanto ele. Mas não se recomenda nenhum outro tipo de meditação como o mais elevado, a mais elevada. A mais elevada meditação é pensar em Krishna, como ele é, como essa pessoa que é Adi Govinda. Govinda que está sempre apacentando as vacas, sempre com os pastorzinhos, cuidando das vacas. Porque Govinda, ele é a origem de todas essas encarnações. Ele é a suprema personalidade de Deus, a pessoa original, sempre transcendental, o transcendental supremo, a pessoa suprema, a pessoa original suprema.
E todos esses outros aí, todos que manifestam seus diferentes passatempos, que são transcendentais, têm uma causa, a causa é Govinda. Anadiradi Govinda. E nenhum outro aí, nenhuma dessas encarnações, nenhum Vishnu, pode ser a causa de Krishna. Não é. Não tem como. Então está evidente a superioridade da pessoa suprema, como Krishna. Que por isso Krishna é a suprema personalidade de Deus. Krishna Stupa Bhagavan Swayam. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Sob todos os aspectos, ele é sempre transcendental e qualquer manifestação dele é tão transcendental quanto ele. Porém, ele é a origem de todos. De partir, Evaída, Shantarama, Vilpetya. Com uma vela você pode acender, fala o Brahma Samhita, centenas e milhares de velas. Todas vão ser iguais em calor e luz. Mas teve uma vela original que acendeu as outras velas todas. Isso é Krishna. Isso é Krishna. Então, ele é a causa de tudo e de todos, e ninguém é a causa dele. Adi Govinda. E Sarvakarana, ele é o Ishvara Supremo, Ishvara Paramakrishna, o controlador supremo. Todos estão sob o controle dele. Todos. E ele não está sob o controle de ninguém. Ele é a causa de todas as causas. E ninguém é a causa de nada que ele faça. De nada. Então essa superioridade de Krishna. Mas Krishna é tão perfeito. Isharasana Bhutani Vridi deixa Junatistati. Explicando para Arjuna. Brahmaya Sava Bhutanam. Yantra Rudani Maya. Ele acompanha todas as almas que são suas potências devocionais, todas as divas que são iguais a ele em qualidade, porém infinitamente diminutas em poder e força. Grandeza, ele acompanha todas as almas condicionadas que estão situadas em 8.400.000 espécies de máquinas feitas de energia material. Yantra quer dizer máquina, Rudani Mayaya. Como a super-alma, esse é o aspecto dele onipenetrante. Por isso ele é consciente de tudo que todos fazem. Tudo que todos fazem. Ele acompanha a viagem das almas condicionadas pelo universo todo, nas diferentes máquinas feitas de energia material. 8.400.000. Desde um semideus, até um ser humano, até um verme insignificante. Krishna está no coração dessa alma que está nesse corpo, consciente de tudo. E mais ainda, essas são as opulências do poder penetrante de Krishna. O Padrastha Anumantacha, dando tudo que cada um deseja, cada alma dessa deseja, e testemunhando tudo que cada alma dessa está fazendo. Poxa, é bom, Krishna é muito poderoso. Essa opulência é incomparável, indescritível. Ou não? Por isso, as descrições das atividades de Krishna não são diferentes dele, são ilimitadas, são desconcertantes, são maravilhosas. Maravilhosas. Por isso, nada mais justo do que ouvir isso. Estamos ouvindo aqui. Ó, Janardana, por favor, volta a descrever em detalhes o poder místico de tuas opulências. Falamos sobre ele até agora aqui. Esse é o poder místico. O poder místico supremo é Akshara Prakriti Suyate Satyachara Hetunanina Kontaya Jagat Viparivartati. Krishna, através do seu desejo, da sua ordem, põe a natureza material
para funcionar. A natureza, tudo acontece pelo desejo dele. Assim, toda essa manifestação cósmica material se manifesta com seus diferentes semideuses, homens e animais temporários dentro dela, com as entidades vivas imóveis, móveis e imóveis, perdura por algum tempo, sustentado por ele, e depois é aniquilado por ele. Esse é o poder de Krishna. A sua própria energia criativa, a sua própria energia ilusória, funciona sob a ordem dele. Então, tudo isso é Krishna. Tem alguém muito poderoso. Quanto poderoso? Quanto é alguém? Quanto alguém pode ser tão poderoso? Quanto? Isso aí é muito relativo. Isso é muito relativo. Talvez alguém que pesa no meio de uma turma que não passa dos 20, dos 30 quilos, é o mais poderoso ali, mas é o mais poderoso ali. Mas quem que é o mais poderoso entre todos os poderosos que possamos imaginar? A suprema personalidade de Deus, Krishna. Tudo. Tudo. Isso é Anumantacha, o otorgador de tudo isso. E ele sabe quem merece, por isso que ele dá, porque ele é o padrasta, a testemunha, que está no coração junto com a alma, vendo tudo que a alma está fazendo. E dando na proporção que cada um merece e que cada um deseja. Então, essa visão de que realmente as atividades transcendentais de Krishna são incontáveis, são incomensuráveis e são todas muito prazerosas se ouvir sobre elas, se falar sobre elas. Todas. Porque todas são dotadas da mesma transcendência que Krishna tem. Ali nós estamos vendo naquele quadro lá primeiro, por exemplo, as 10 principais encarnações de Krishna. As encarnações da Ashavatara. E cada uma tem uma particularidade. Quanto mais nós ouvimos, como o Prabhupada falou, as itirasas, essas histórias que os Puranas contêm, que são atemporais, essas histórias todas elas existem justamente para a gente conhecer diferentes aspectos de Krishna e entender que toda essa variedade é uma manifestação da opulência de Krishna. Da opulência de Krishna. Parece como um peixe para proteger os Vedas na inundação. Já parece como uma tartaruga para servir de pivô para ser batido o oceano de leite na batalha entre os demônios e os semideuses para se extrair o néctar da imortalidade do oceano. E com isso ele estava com uma coceirinha nas costas, ele apareceu como curva, como uma tartaruga, e enquanto usavam a costa dele para servir de pivô com a corda Vasuki, com a cobra imensa, eles baterem o oceano de leite, enquanto isso ele desfrutava de ter a costa coçada. Depois apareceu um javali um pouco, que mexe na lama para tirar a terra que tinha sido jogada por Hiranyaksha, lá nas regiões plutônicas do universo cósmico material, lá enterrada na areia monacita. Ele veio e foi lá, escafunchou, tirou como um porco tira algo da lama e levantou a terra e colocou a terra na órbita dela de novo, a javali, o barra dele. Depois,
Nrsimhadeva, depois como Vamanadeva, depois como Parashurama, e todo mundo, a gente conhece essas histórias todas, depois como Sr. Ramachandra e Sitaram, depois como próprio Krishna Balarama, depois como Buda, e por lá, por último, na Kali Yuga vai vir como Kal, que é Avatar, montado no seu cavalo branco, decepando as cabeças dos cretinas, dos canalhas que não querem deixar os sukretinas terem paz e avançarem na compreensão da verdade absoluta da pessoa suprema, que é ele. Então Krishna mantém tudo em ordem, executa tudo assim de maneira... É tudo uma brincadeira para ele. Mas quem faz tudo isso? Krishnastu Bhagavan Swayam, a suprema personalidade de Deus. Krishna Govinda. Quem é a origem de tudo isso? Govinda, Nadiraj Govinda. Ele é a causa de tudo isso e ninguém é a causa dele. Portanto, nós temos o privilégio de sermos informados pela sucessão discipular e por Srila Prabhupada sobre os aspectos ainda mais refinados das atividades transcendentais de Krishna, como por exemplo ele como bebê, como criança. Quer coisa mais atraente, atrativa do que uma criança? Bebê Krishna. Krishna é o bebê supremo, que fez coisas que só o bebê Krishna poderia fazer quando era bebê, ninguém mais também. Essas são as atividades da pessoa original, a pessoa suprema. Essas são as atividades desconcertantes. Por isso, ouvir essas histórias, repetir essas histórias, é o lema de um devoto que quanto mais ouve, quanto mais aprende, mais prazer sente, e mais prazer sente em contar para outrem, em distribuir essas glórias de Krishna, em dar essa pessoa suprema para todos. Essa é a essência das palavras ambrosíacas de Krishna, como estão bem definidas no Srimad Bhagavatam, por exemplo. Aqui é o próprio Krishna falando dele, mas o Bhagavatam são os devotos falando dele. Como vimos aqui para começar o significado, já falando que em Naimisharanya os sábios, encabeçados por Sanaka Rishi, queriam ouvir cada vez mais de Sutta Goswami sobre tudo isso. Então vejam a profundidade disso e o néctar que realmente tudo isso é. Nós passamos o ano inteiro comemorando as diferentes atividades transcendentais de Krishna. Esse é o calendário Vaishnava. Vaishnava é tão opulento que não comemora só o aparecimento de Jesus Cristo uma vez no ano que deu cristão. Ele comemora o aparecimento de vários acharyas, de vários devotos puros de Krishna, vários, e também de Krishna em diferentes situações, executando diferentes passatempos. Então é muita variedade, é muita coisa para a gente ouvir sobre Krishna, para a gente avançar na consciência de Krishna, porque isso traz avanço. Nastarapayishwavadeshu Nityaram Bhagavat Sevaya Bhagavat Uttama Shloka Bhakti Bhavati Naistiki. O Purana Imaculado Vedanta Sutra, o Srimad Bhagavatam fala isso. Por se ouvir regularmente essas histórias, essas atividades de Krishna, por se ouvir regularmente a filosofia que revela a pessoa suprema, o Srimad Bhagavatam, por se servir com fé aquele que trouxe tudo isso, o devoto puro de Krishna, o servo amoroso de Krishna, por se ser rendido a essa alma e ouvir regularmente sobre as atividades transcendentais de Krishna, tudo que é anarca, tudo que é doença, tudo que é molesto ao coração, é quase que praticamente tudo erradicado, tudo limpo, tudo tirado por essas atividades tão poderosas que elas são. E assim, não se desviando desse caminho, continuando ouvindo assim, a pessoa desenvolve um gosto de querer ouvir cada vez mais, de querer servir cada vez mais a esse servo amoroso de Krishna, a esse próprio Krishna, e a
A consciência de Krishna, através do serviço devocional transcendental amoroso, se estabelece no coração de tal devoto como algo indescartável, irrevogável. Não troco isso por mais nada. Não tem nada que tenha mais valor que isso. Não troco isso por mais nada. Esse é o resultado de ouvir sobre essas atividades transcendentais de Krishna, de aprender sobre a pessoa suprema e de ouvir da fonte autorizada, da maneira autorizada. Isso é importante, como fala o próprio Bhagavatam também depois. Também fala Srimatan Swakata Krishna Punyashravana Kirtana Vidyanti Stoya Madhuri Vedurati Surit Satan. Aí nesse verso do Bhagavatam também, lá no começo do Srimad Bhagavatam, eu falei isso aqui. Krishna Janardana, super-alma no coração de todos. Já falamos que ele acompanha até a viagem de todas as almas, junto com a alma no coração das entidades vivas. Tem tantos versos que enfatizam que Krishna está presente no coração de todos como a super-alma. Sarvasatyaram Nidhi Sanivistou. Krishna fala: eu estou situado no coração de todos. Então, como a super-alma. Então esse verso fala que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, como a super-alma de todas as entidades vivas, no coração do devoto veraz, limpa o coração do devoto de desejos materiais, de desejos de executar atividades fruitivas, de se enredar com atividades que não sejam o prazer de Krishna. Que para a da Maharaja chama atividade fruitiva de atividades demoníacas. Imagine a atividade demoníaca que fala para a Maharaja. Ora ao Senhor Shinadeva para livrá-lo dos desejos de executar atividades demoníacas. Poxa, mas para a Maharaja não executar atividades demoníacas. Não! Qualquer atividade que não seja por prazer de Krishna, Prada Maharaja considerava demoníaca. Então, aí, esse verso fala que quem ouve, esse devoto veraz, que está apegado a ouvir e ouve, sente gosto em ouvir sobre essas atividades transcendentais de Krishna, que por si só são virtuosas, elas não precisam da ajuda de ninguém, elas por si só são virtuosas, quando ouvidas de fontes autorizadas, como estamos ouvindo, de Prabhupada da Associação Discipular, quando cantadas de maneira autorizada, como ouvimos que foram cantadas por Srila Prabhupada, por toda a Associação Discipular. Quando isso acontece, o coração do devoto fica purificado de toda a contaminação material desse devoto autêntico, veraz, que acredita no Bhagavatam. Acredita. Né? A gente tem que ter fé, acreditar no que estamos ouvindo. Tudo isso não é uma invenção, é uma verdade. Tem um verso até parecido que fala: não basta ouvir Shinodam Shadaya Nityam. Shinodam Shadaya Nityam. Quando o devoto ouve sobre essas atividades transcendentais, esses passatempos de Krishna, a vida de Krishna, a verdade que é Krishna, e leva esse assunto muito a sério, porque essa é a essência do Bhagavatam. O Bhagavatam, que é a essência do Vedanta Sutra, o fruto maduro dos Vedas. Quando alguém leva isso aí muito a sério, Kalena Nati Dirgena, acontece uma coisa milagrosa mesmo. Nati Dirgena, em pouco tempo, Kalena Nati Dirgena, Bhagavan Vishatemiti. Esse devoto que leva esse assunto muito a sério vai olhar para dentro do próprio coração e nem vai ver Janardana, o matador dos inimigos, nem vai ver a super-alma, vai ver Govinda dentro do coração, a origem da super-alma. Bhagavan Vishate Ridi. Ridi é o coração, Bhagavan, a suprema personalidade de Deus presente no coração. Em pouco tempo, quem leva esse assunto muito a sério. Então é muita boa fortuna nossa termos essas informações todas.
é muito boa fortuna nossa termos a possibilidade de, maneira congregada, juntos, sozinho ninguém faz nada, cantar e ouvir sobre as glórias de Krishna, aprender sobre Krishna, ensinar sobre Krishna. Isso é perfeição da vida. Perfeição da vida, não tem nada mais elevado que isso. Quem faz isso vai cessar o ciclo de nascimentos e mortes. Não vai mais voltar a nascer nesse mundo, como fala o capítulo 4 do Bhagavad Gita, o verso 9. Jamakarma chametivyam evangyo vetitatotaha chakpadeham purma jama aitman etisorjuna. Ele está falando a Arjuna. Para aquele que entende a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades nesse mundo, aquele que compreende isso ao deixar esse corpo, não volta mais a nascer nesse mundo, senão que alcança a minha morada eterna. Agora mesmo, recentemente, acabamos de perder a irmã da Gurapriya ali, né? A mãe dela está aí. Mas, imagine quanto proveito ela não tirou de ter uma irmã devota que falou sobre Krishna para ela, ouviu sobre Krishna, deu uma passada das deidades para ela, ouviu uma Mahamantra de Krishna, cantou, teve aqui, não foi? Imagine. Isso aí, quando é incrementado, quando deixa o corpo, não volta mais a nascer nesse mundo, quando entende tudo. E ela, com certeza, vai voltar a nascer nesse mundo, mas vai voltar a nascer nesse mundo numa condição muito, mas muito mais auspiciosa e favorável para o avanço espiritual dela. Com certeza. Porque isso é o que as escrituras falam. Não é a gente que está inventando. Isso é o que Krishna fala. Então vejam quanta boa fortuna nossa. Quanta boa fortuna. Então, para tua mãe, para você, Krishna fala, Najayate Muriyate Vakadatim, Nayambutua Bhavitava Nabuya, Ajo Nitya Shashvatu Jampurano, Nahanyate Hanyamane Sharire. Krishna falou, nunca há nascimento nem morte para a alma. E uma vez que existe, ela jamais deixará de existir. A alma é onisciente, eterna, perpétua, imortal e primordial. E ela não morre quando o corpo morre. Uma pergunta, alguma dúvida? Eu ia tirar uma dúvida em relação com... Tem que ser objetivo, hein? Com a opulência. Com o quê? A palavra opulência. Ouvir, certamente é uma opulência. Não. Ouvir sobre Krishna é uma opulência desde que esteja ouvindo sobre as opulências de Krishna. Porque ouvir, você pode ouvir o Roberto Carlos aí, não vai te ajudar em nada, não. Né? Não vai te ajudar em nada. Aliás, uma vez a Tia Deva deu esse exemplo, faz muito tempo já. Uma aula aqui no Brasil, faz muito tempo. Ele falou, você está se afogando, está no oceano. Aí, de repente, passa um cachorro e você pega na cauda do cachorro e você acha que ele vai te salvar? É como alguém que fica ouvindo Roberto Carlos aí. Faz muito tempo. Nada contra o Roberto Carlos, coitado, já está velhinho, deixa o velhinho em paz. Não. Fez muita gente ser feliz, mas a verdade é essa. Tá bom? Muito obrigado a todos. Por favor, voltem sempre. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui.